clara, não está? Ela está dizendo que este hotel tem um cômodo secreto ou algo do tipo, um 29º quarto, e que ela foi procurar este quarto. E saca só quando essa carta foi escrita? Em 3 de outubro de 1961, um dia antes de ela desaparecer. Uma torre que esconde um segredo de família, um lugar assombrado pelo passado. E um hotel em Vermont que já teve um bom momento aí de grandes hóspedes se hospedando, mas depois caiu em decadência. Um assassinato que acontece de uma maneira completamente imprevisível e inesperada. Tudo isso acontece em A Torre do Terror, de Jennifer McMahon, lançado pela editora Record, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa obra agora aqui no canal. Nós temos aqui um livro que se passa em 2 tempos, certo? A gente tem um pouco do passado e um pouco que tá rolando no presente. Vou falar primeiro o que acontece no passado. A gente tem então 2 personagens que são a Sylvie e a Rose. Elas são irmãs, mas elas nunca se deram muito bem. A Sylvie sempre foi a estrela da família, que todo mundo elogia, que todo mundo quer bem. Já a Rose sempre foi mais reservada, ela não tinha muito assunto, ninguém gostava de ficar muito perto dela, era meio quietona e isso afastava as pessoas. Elas iam na família, com a mãe, com o pai e ajudavam nos cuidados do Hotel Vermont. E as duas tinham um certo medo da torre, né, desse hotel. Sei lá, a mãe sempre falava pra não ir lá porque era perigoso. Aí quando ainda jovem, né, a Sylvie começou a ter um fascínio por cinema. Ela criou assim um amor muito grande por um diretor e ela mandava cartas pra ele querendo que a sua história fosse escolhida pra um filme. E ela começa a ter saídas noturnas constantes. A sua irmã Rose começa a perceber isso e não vai gostar muito, vai tentar dedurar pra mãe, mas sei lá por qual motivo, toda vez que ela fala pra mãe, chega no quarto, a Sylvie já tá lá dormindo. E as duas vão começando a se estranhar, vão começando a ter um certo odinho uma pela outra. O tempo passa e, do nada, a Sylvie some. E a Rose vai ficar assim muito abalada, muito assim pra baixo, assim como a mãe. O pai acaba falecendo e aí ela então entra nesse nível aí que a gente diz que pode ser a loucura. Porque os anos passam, ela acaba tendo uma filha que é a Amy e muita gente considera ela meio fora da casinha, meio louquinha. Isso eu tô falando da Rose, tá? Mas agora então vamos pro presente. No presente a gente tem a Amy, que é a filha da Rose. Ela ainda mora no hotel com o seu marido Mark e com a sua filha Lou e também o seu outro filho mais novinho. A Amy tenta, dias antes de acontecer esse assassinato no hotel, ela tenta conversar com o policial, que era um amigo seu de infância, que é o Jason, sobre ela tá achando que tem alguma coisa errada, se acredita em monstros. Ele vai achar que ela tá meio louca, a conversa é cortada pela Lou e aí o tempo passa. Aliás, pouco tempo, uma semana, a Amy então é encontrada morta na sua casa, ali no hotel, junto com o seu marido também morto, o seu filho pequeno morto, e a única sobrevivente é a Lou, que é a menina, a filha dela mais velha. E ela vai estar ensanguentada no sótão, assim, do quarto. Todo mundo vai ficar morrendo de dó dessa menina, pensando, nossa, mas o que deu na sua mãe? Porque a cena meio que pinta que foi a Amy que cometeu o assassinato e depois se matou. Mas não é muito bem isso. E aí a gente tem um pouco também do passado da Amy, que é a infância dela com a Piper e a Margot, que são 2 irmãs. A Amy sempre foi muito viva, muito animada, cheia de peripécias. E ela, um determinado ponto da história, por conta de uma situação que acontece na torre, ela vai se afastar da Piper e da Margot. E isso vai criar meio que um ranço, assim, entre elas, apesar de ter passado muitos anos, assim, vai ter esse histórico negativo. É óbvio que, por conta desse passado, a Piper e a Margot vão ficar muito chateadas com o que aconteceu, tentando entender o que aconteceu com a Amy, por que ela fez isso, por que teve todo esse desenrolar triste, né? E é aí que as coisas começam a engrenar um pouquinho mais e a gente vai entendendo qual que era o problema lá do passado, se de fato existia algum tipo de monstro, alguma criatura mística, ou se é tudo coisa da cabeça e realmente é um tipo de psicose. Ah, um ponto muito importante que eu não falei pra vocês. Esse hotel tem um quarto a mais? Será que sim? Será que não? Teoricamente são 28 quartos, mas há um mistério por detrás do quarto 29. Será que ele existe? O que aconteceu ali? É um livro que, assim, dá uma sensação de medo em alguns momentos, porque a gente fica sem entender o que tá acontecendo, mas depois que a autora pontua o que é o que ali, fica mais um suspense, bem mistério.
bem tranquilo de ler. Apesar de ser consideravelmente grandinho aí, né, para um livro de terror, eu gostei bastante. Eu achei que ele tem uma velocidade bem legal, assim, e eu me vi completamente envolvida com a história desde o começo. Então, assim, eu devorei as páginas muito. E eu acho que se você quer ficar assim só com um friozinho na barriga, de leve, A Torre do Terror é a escolha pra você. Avalio com 4 estrelas, porque eu acho que ele tem alguns probleminhas aí na construção dele. Eu acho que em alguns momentos a autora ficou muito perdida, mas ela depois deu uma melhorada, enfim. E o final não é tenebroso, não é aquela coisa pavorosa, entra muito mais num suspense, aquele thrillerzinho psicológico. E se você quer se distrair com essa dosezinha leve de suspense e terror, leia aqui e depois comente comigo o que você achou. Se você gostou dessa resenha, por favor, curta esse vídeo porque me ajuda demais. Se inscreva no canal e as minhas redes sociais estão aparecendo aqui. Me siga lá no Instagram, lá no Facebook e no Twitter. A gente se vê muito em breve com muito mais desse borogodó que a gente tanto ama. Beijo e tchau!